Olá, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal 5 Minutos de Fotografia. Fiquei fora por uns tempos aqui, mas tive um problema na garganta, infelizmente não estava dando para gravar os vídeos, mas estamos de volta. Hoje nós vamos falar sobre histograma, em complemento aos vídeos anteriores. Histograma é uma ferramenta muito pouco utilizada pelos fotógrafos e facilita muito a vida, principalmente quando nós queremos saber se estamos estourando o branco, ou seja, perdendo informações no branco ou perdendo informações na parte mais escura da cena. A maioria das máquinas fotográficas, elas têm a possibilidade de visualização do histograma quando nós estamos fazendo as nossas fotografias. Vou deixar aqui o exemplo da Canon, no caso aqui é 5D Mark III, da Nikon, uma 3100, e inclusive do celular, é um software que eu baixei de câmera fotográfica, que tem, ainda que de forma muito simples, um histograma. Então, a maioria das câmeras permite isso, e quase ninguém faz uso do histograma. Lembra, no vídeo passado, quando nós falamos de uma técnica, de como é que nós sabemos se a amplitude tonal, ou seja, a claridade da cena, a distância entre claro e escuro da cena, cabe na nossa máquina? E nós falamos que às vezes cabe, às vezes não, nós vamos ter que perder um pouquinho. O histograma nos mostra isso de forma muito clara, então vamos consultar. E o que é o histograma, então? Vamos imaginar um eixo X, num plano cartesiano, um eixo X que vai medir de 0 a 255. E por que 0 a 255? Porque é a quantidade de tons possíveis de serem registrados pela máquina. Por isso que nós falamos que é uma profundidade de cor de 8 bits. Cada bit pode ser 0 ou 1. Nós estamos falando de informática, na realidade. Entre 0 e 1, e se nós pegarmos 8 bits, a totalidade das combinações possíveis vai dar 256. É a capacidade máxima de diferenciação que a máquina tem. Então, vamos agora... Então, por isso, nós vamos ter essa reguinha de 0 a 255, na realidade, porque o 0 conta, né? Então, imagine o sensor. Lembra lá quando nós falamos do sensor? Imaginem que cada célulazinha, cada pixel do sensor é, como nós já falamos, uma célula fotoelétrica e ela mede a quantidade de luz incidente. Vamos fazer uma brincadeira, então, simulando que, ao medirmos uma cena, a máquina vai chegar e vai pedir ao sensor o seguinte: vocês, os pixels, cada um de vocês me informe quanto de luz, se fosse medir uma régua entre 0 e 255, e sendo 0 não recebeu nenhuma luz e 255 recebeu o máximo possível, vão me informando para mim quanto recebeu, né? Então vamos ver o que seria. Pronto, chefe. Pixel 1, eu não recebi nada de luz, está escuro, então é 0. Pixel 2, eu recebi um pouquinho, então dá uns 30. Pixel 3, eu recebi luz pra caramba, recebi uns 200. Pixel 4, eu 200 também. E assim, sucessivamente, a máquina recebe essas informações de cada pixel. E se ela colocar isso num eixo, né, e somando, ou seja, fazendo quantos 0, quantos 1, quantos 2, quantos 3, ela foi mapeando quanto que tem, quanto que recebeu de luz em cada daqueles itens, de 0 a 255, e vai construindo assim um gráfico. Na realidade, ele recebe essas informações por canal de cor. Como nós vimos até, inclusive, nessa fotografia, cada pixel ele recebe um filtro, uma gelatina, filtrando apenas a luz, para que passe apenas a luz vermelha, a luz verde e a luz azul. Então, na realidade, eles vão informar, além de dizer assim, olha, aqui eu só recebo azul, recebi tanto, eu só recebo vermelho. E a máquina, ela vai receber o gráfico dos 3 e vai compor num gráfico único. Às vezes tem muito vermelho, mas não tem verde e azul. Ou tem verde, ou é um amarelo, que eu tenho o vermelho e o verde, mas não tem azul, e aí vai. Mas, resumo, no final das contas, a máquina faz as contas e mostra quanto de luminosidade está chegando desde o preto até o branco. Então, nós ficaríamos com um gráfico mais ou menos assim. Então, esse é o histograma, onde o eixo X mostra a quantidade de luminosidade e o eixo Y, na vertical, ele mostra quantos pixels receberam aquela luminosidade. Então, as áreas que têm maior incidência da mesma luminosidade vão ficar mais altas no gráfico.
áreas cuja luminosidade recebeu pouco ou nenhuma, nenhum pixel tem aquela quantidade de luz, vão ficar zerados. Os que receberam pouco, baixinho. Então, isso resume, basicamente, o que o histograma mostra, né? Então, eixo horizontal, quantidade de luz, ou seja, a intensidade da luz incidente no sensor. E o vertical, quanto naquele nível de cinza foi recebido na área, na cena como um todo. Quantos pixels declararam ter, olha, eu recebi esse tom de cinza, né? Ok? Deu para entender o histograma? Bom, e agora, vamos imaginar então uma leitura qualquer no histograma. O histograma está distribuído em vários tons de cinza, que é o que normalmente acontece numa fotografia, ok? Bom, o histograma, a parte central do histograma, corresponde aproximadamente àquele cinza 18% que a máquina usa como referência, né? Então, se você fizesse uma somatória de todos esses itens e fizesse uma média, daria mais ou menos na área central do gráfico, que seria o cinza. Aquela posição corresponderia mais ou menos a uma intensidade de luz equivalente ao cinza 18%. Vamos imaginar agora que nós pegamos esse gráfico e começamos a escurecer, de maneira que nós vamos levando esse tom que a máquina mediu como cinza, nós vamos escurecendo ele, à semelhança do que nós fazemos realmente naquela reguinha de compensação de exposição que fica no visor, né? Então, nós vamos carregando esse nosso gráfico. À medida que nós vamos escurecendo a foto, o gráfico todo vai dizendo assim, ó, eu começo a ter mais áreas escuras. E as áreas que eram mais claras começam a ficar mais escuras, elas começam a caminhar para ficar mais escuras. Vai chegar um ponto em que nós vamos tocar o gráfico zero. Quando nós tocamos o zero, significa, olha, esses pixels que estão tocando zero, eles estão sem receber nenhuma luz, né? Ok, mas como já é a ponta do gráfico, não há perda, simplesmente vai ficar um preto absoluto. O que significa essa diferenciaçãozinha no eixo X, na horizontal? São tons de cinza, indo do preto ao branco. Então, mesmo uma diferenciazinha pequena, ela ajuda a fotografia no senso de profundidade. Não fica uma coisa chapada, idêntica. Você tem ligeiras nuances, mesmo que você não perceba o que está naquela sombra, que objeto é aquele, nós vemos alguma diferenciação, algumas manchinhas de cinza mais claro no escuro. Isso ajuda a dar um senso de profundidade na fotografia, né? Mas se nós continuarmos a escurecer, o gráfico vai passar do zero, só que não tem como ser negativo. Então, na realidade, aquelas informações que estão ficando, iriam ficar à esquerda do gráfico, que seriam negativos, não existe negativo. Elas vão simplesmente se acumulando no zero. Então, tudo aquilo que era uma faixa de pequenas diferenças entre o preto e algum nível de cinza, vão sendo todas juntas no zero. Por isso que a gente fala que nós começamos a perder a informação nas baixas luzes, né? Porque o que seria uma escala de cinza passou a ser comprimida no preto. Então, nós vamos ter um aumento na realidade do gráfico nessa área preta, porque mais pixels vão começando a ficar aqui, e o resto do gráfico todo vai caminhando. A mesma coisa acontece se nós começarmos a clarear muito a foto. Vamos partir do mesmo histograma, vamos começar a clarear a nossa foto, ou seja, vamos caminhar para o lado positivo aquela nossa reguinha de exposição, e o gráfico todo vai começar a caminhar para a direita, para o lado mais claro. Quando tocar o 255, significa, olha, a partir de agora, nós temos um branco absoluto, ou seja, é o máximo que a máquina consegue registrar. Se nós continuamos a clarear, o gráfico tenderia a passar do 255, só que a máquina não consegue registrar isso. Então, à medida que ela vai comprimindo, tudo isso que estaria depois fica comprimido no 255, ou seja, no branco. Ou seja, todas aquelas diferençazinhas de suaves nuances que nós tínhamos, vamos dizer que um branco mais escuro, elas vão se perdendo e ficando num branco chapado, né? Extrapolando os dois limites, se nós escurecermos tanto a cena ao ponto de não toda o gráfico ficar condensado no zero, nós teremos uma fotografia preta. Se toda a fotografia formos clareando e toda ela ficar no claro,
nós teríamos uma fotografia branca, né? Então, isso explica o porquê que nós devemos evitar deixar que o gráfico comece a entrar, teoricamente, no zero, ou seja, ele começa a se acumular e a condensar tons de cinza no preto ou a condensar nuances de branco num branco chapado. É aí que nós começamos a dizer que tem perda, né? Isso vocês podem ver no histograma, muito facilmente. Algumas máquinas, inclusive, têm alertas, principalmente com altas luzes, ele tem alertas que começam a piscar ou indicar, ou as áreas que estão começando a chapar no branco, começam a piscar dizendo, olha, aqui nós estamos perdendo esses detalhes, nós estamos começando a varar, ou seja, tons de diferenciações bem claras, de tons de cinza até o branco, nós estamos começando a comprimir isso tudo num branco só, né? Bom, e aquilo que nós vimos no vídeo passado, sobre a amplitude tonal ser maior que a latitude de exposição, vocês vão, em algumas cenas, observar que tem áreas muito claras, muito iluminadas, ensolaradas ou lâmpadas, e áreas muito escuras na cena, que são sombras muito intensas. E vocês vão ver que quando vocês olharem o histograma de vocês, vai estar algo semelhante a isso aqui. Ou seja, os dois lados estarão tocando e, eventualmente, com perda, tanto na alta luz quanto na baixa luz. Isso é o que nós estamos mostrando no vídeo passado, assim, olha, quando a vaga, entre aspas, é menor do que o tamanho do caminhão. Ou seja, não cabe, a máquina não consegue representar a totalidade da variação da cena, né? Então, nós vamos ter alguma perda, ou nós vamos dividir essa perda um pouco nas altas luzes e um pouco nas baixas luzes, ou nós vamos escolher, através da exposição, qual área privilegiar, e vamos carregar o gráfico todo para o lado escuro, né? Se nós quisermos privilegiar as informações das altas luzes, ou nós vamos caminhar o gráfico todo para o outro lado, né? Para o lado claro, se nós precisarmos ou desejarmos privilegiar os detalhes nas sombras, nas baixas luzes, né? Porque são situações em que nós vamos ter, quando nós tocarmos os dois lados do gráfico, nós vamos ter que fazer essa opção de qual lado privilegiar com detalhamento de informações. Lembrando que, frequentemente, em fotos interior, nós pegamos lâmpadas. As lâmpadas são fontes muito fortes de luz. Então, é normal que nós tenhamos, nos pontos das lâmpadas, alguma perda de informação, porque é muita luz, então ela estoura. Se nós colocarmos tudo para incluir essa luz, os detalhes dessa luz, sem perda nessas outras luzes, provavelmente nós estaremos escurecendo muito a foto, porque deu uma amplitude tonal muito grande. Faça essa experiência e passe a olhar o histograma que vocês têm. É muito útil o histograma, e ele consegue, de antemão, mostrar para o fotógrafo, principalmente, como é que está a cena com relação à capacidade da máquina gravar, e também como é que está a distribuição de luz na sua fotografia. E a pergunta invariável que eu já recebi de inúmeras pessoas: qual é o certo? Bom, não há certo. Cada cena é uma cena. Você vai ver ali, principalmente, se você está tocando nos limites do gráfico, para saber se você tem perda, e ver se o gráfico é coerente com o que você quer mostrar. Eu fiz aqui algumas cenas da janela da minha casa, numa paisagem noturna. Qual é o certo das fotografias e dos histogramas? Depende da sensação que você quis transmitir na foto. Você, ao fotografar, por exemplo, uma cena à noite, talvez você queira uma foto um pouco, onde o preto seja realmente preto. Então, vai predominar no seu diagrama, a tendência será para a área escura, o gráfico será mais carregado na área escura. E você provavelmente vai ter que fazer, lembra dos erros de fotometria, vai ter que compensar para menos, para deixar essas áreas escuras, porque a máquina, por tentar sempre elevar ao cinza, 18%, ela vai tender a clarear um pouco o histograma. Então, o histograma, ele mostra para você, em forma de gráfico, a distribuição luminosa da sua fotografia. Ela precisa estar coerente com o que você quer mostrar, né? Então, na verdade, é uma consulta para saber
se você, primeiro, se está certo, se você está tendo perda, e segundo, se o histograma está coerente com o resultado da cena que você quer mostrar. Então não se preocupe em fotografar pelo histograma. O histograma é uma informação complementar para você checar a sua fotometria. Ok? Conseguimos desmistificar um pouco o uso do histograma? Não seja como a maioria, use o histograma. Ele está ali para te ajudar e está ali por uma razão. Basta que nós nos acostumemos a fazer essa consulta. Ok? Espero que tenham gostado. Se gostaram, façam sua inscrição, deixem um positivinho para nós aí. Ok? E daqui a pouco temos mais.